Oi, amigos! Hoje nós falaremos sobre a história do George Whitefield. Foi um pastor anglicano itinerante que ajudou a espalhar o grande despertar na Grã-Bretanha e principalmente nas colônias britânicas. Foi o evangelista mais conhecido do século XVIII. Ficou conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre. Curioso, né? Então eu convido você para ficar comigo até o final desse vídeo e aprender mais sobre esse herói da fé. A partir de 1737, com apenas 23 anos, George Whitefield assustou a Inglaterra com uma série de sermões que transformaram a sociedade britânica. George foi atacado pela imprensa e até por uma multidão de insatisfeitos. Whitefield se tornou o pregador mais popular naquela época. Entretanto, antes disso, ele passou por situações muito semelhantes a que experimentam alguns missionários nos dias atuais. Repetidas vezes, ele teve de pregar fora dos portões do templo, pelo simples fato de sua pregação apaixonada ser muito distante da usual formalidade dos pastores daquele tempo. Ele chegou a ser agredido em algumas ocasiões. Na cidade de Basingstoke, por exemplo, foi espancado a pauladas. Em Morfield, destruíram a mesa que lhe servia de púlpito. Em Exeter, durante uma pregação para 10.000 pessoas, Whitefield foi apedrejado. Nada, porém, podia conter aquela mensagem. A influência de Whitefield cresceu de tal forma que ele era capaz de manter atentos 20.000 pessoas encantado com seus sermões, por mais de 2 horas. Durante 34 anos, a voz de George Whitefield ressoou na Inglaterra e América do Norte. Era um calvinista firme, de origem metodista. Era um evangelista agressivo que cruzou o Oceano Atlântico 13 vezes, a fim de proclamar a salvação também na América. Ele se tornou o pregador favorito dos mineiros de carvão e dos valentões de Londres, porque ia até eles em vez de esperá-los dentro da igreja. Whitefield foi um pregador fascinante, contrariou todas as teorias deterministas. Nasceu em 16 de dezembro de 1714, em uma taberna que eram servido bebidas alcoólicas, e morreu pregando a palavra de Deus, como um dos mais sérios servos de Deus de toda a história. Seu pai faleceu quando ele ainda era um bebê. Sua mãe se casou novamente, mas a nova união não melhorou as coisas para o pequeno George, que continuava a limpar os quartos, lavar as roupas e servir bebidas aos hóspedes da pensão de sua mãe. No entanto, apesar de sua família não ser convertida ao Evangelho, Whitefield gostava de ler a Bíblia. Alguns historiadores afirmam que ele foi orientado a manter contato com a Escritura Sagrada por alguns clientes que passavam pela estalagem. Outros, no entanto, preferem atribuir o interesse de George pela palavra ao milagre de Deus. O fato é que, desde cedo, ele demonstrou talento para a oratória. Alguns anos mais tarde, quando estudava em Pembroke College, em Oxford, Whitefield reunia com frequência pequenos grupos de colegas em seus aposentos, com o propósito de orar e estudar a Bíblia. Conta-se que não eram raras as ocasiões em que os presentes recebiam o batismo com o Espírito Santo. Os biógrafos asseveram que ele dividia seu tempo livre de tal forma a ficar aproximadamente 8 horas por dia em devoção a Deus. Na época ainda jovem, trabalhava como um garçom em bares noturnos como um meio de sobrevivência. Naquele exato período de sua vida, o futuro pregador conheceu a John Wesley e foi então que começaram a jejuar e estudar a Bíblia. Whitefield compilou alguns dos conceitos mais famosos de Wesley. Dentre eles, a verdadeira religião é a união da alma com Deus e a formação de Cristo em nós. Ainda muito cedo, Whitefield teve de voltar para a casa de sua mãe para poder recuperar-se de um problema respiratório que assolou em todo o seu ministério. Para não perder o objetivo da obra de Deus, entretanto, George Whitefield montou uma pequena classe de estudos bíblicos e começou a visitar os pobres e doentes da região. Os membros de sua igreja não ficaram indiferentes com aquele talento, embora fosse norma não consagrar ao pastorado alguém com menos de 23 anos. Mas Whitefield tornou-se ministro do Evangelho aos 21 anos, por insistência daquela igreja. Mesmo antes de cumprir sua determinação pessoal, que era escrever 100 sermões para mais tarde apresentá-los à igreja, Whitefield aceitou o desafio. Suas primeiras pregações como ministro do Evangelho foram tão intensas que algumas pessoas se assustaram. Os anciões da igreja, no entanto, deram-lhe apoio. A partir desse gesto, uma lição George deixou para a posteridade, dizendo: "Desejo todas as vezes que subir ao púlpito, considerar esta oportunidade como a última que me é dada de pregar, e a última dada ao povo para ouvir a palavra de Deus." Curiosamente, ele raramente pregava sem chorar, e declarava em suas ministrações: "Vós me censurais porque choro,
Mas como posso conter-me quando não chorais por vós mesmos, apesar das vossas almas mortais estarem à beira da destruição? Não sabeis se estáis ouvindo o último sermão ou não, ou se jamais terei outra oportunidade de chegar a Cristo, aconselhava George. Essa paixão irresistível pela pregação da palavra é a melhor explicação para alguns fenômenos, ou melhor, milagres espirituais que acompanhariam a carreira ministerial de Whitefield. Em 1750, por exemplo, ele conseguiu reunir 10.000 pessoas diariamente nas ruas de Londres, durante 28 dias, em um evento que hoje chamaríamos de cruzada evangelísticas. Entretanto, a diferença é que ele pregava em uma época em que não havia microfones ou quaisquer outros recursos tecnológicos para ampliar o volume de sua voz. Jornais daquela época registraram que o Whitefield podia ser ouvido por mais de 1 quilômetro, apesar de seu corpo franzino e de sua voz fraca, por causa de seus problemas de saúde. Isso com certeza era um milagre de Deus. Em outra ocasião, pregando a alguns marinheiros, Whitefield descreveu um navio no olho de um furacão. O sermão foi apresentado de maneira tão real que no momento em que o pregador descrevia o barco afundando, foi interrompido pelo grito dos marinheiros, apavorados com o que consideraram a própria visão do inferno. Whitefield, ao contrário do que muitos imaginavam, era um evangelista missionário. Jamais quis abrir igrejas para levar seus milhares de convertidos. Pelo contrário, ele os orientava a procurarem igrejas locais. Isso porque, dizem os seus biógrafos, que sua missão evangelística tomava-o de uma tal forma que não havia nele qualquer interesse na abertura de templos ou em ter conforto. Nas 13 vezes em que realizou cruzadas evangelísticas nos Estados Unidos, Whitefield viajou a princípio para colaborar com um orfanato que abriria no estado da Geórgia. Ele adorava pregar para os órfãos, e para muitos deles, Whitefield era a única referência paterna. Seu trabalho também lançou o alicerce para a fundação de aproximadamente 50 faculdades e universidades americanas, incluindo a Universidade de Princeton e na Pensilvânia. Whitefield tornou-se o foco do reavivamento na América. Aos 65 anos de idade, já muito doente, Whitefield ministrou durante 2 horas para uma multidão que o esperava em Exeter, Inglaterra. Na mesma noite, partiu para a cidade de Newburyport, a fim de hospedar-se na casa do pastor local. Durante a madrugada, falou ainda com alguns colegas por cerca de 30 minutos e subiu as escadas para o seu dormitório. Lá, morreu pregando a palavra de salvação até o último minuto de vida ao seu companheiro de quarto. George Whitefield veio a falecer em 30 de setembro de 1770. Encontra-se sepultado em Old Self, igreja presbiteriana em Newburyport, Estados Unidos. Antes de partir, nos deixou a seguinte meditação: Deus não fará que passemos pelo fogo se não houver algo a ser purificado. A grande virtude é aprender a glorificar a Deus no meio do fogo. Portanto, glorificai a Deus no fogo. Mas quando glorificamos a Deus no fogo? Quando nos esforçamos para conseguir tal graça da parte do Senhor, a fim de que não o desonramos ao passar pelo sofrimento. Portanto, glorificamos a Deus no fogo, em ocasiões que suportamos, com quietude e a aflição como uma disciplina. Essa foi um pouquinho da história de George Whitefield, uma história fascinante. O incrível de tudo isso é que George, ele sempre esteve nos propósitos de Deus. Em sua infância difícil, todos os acontecimentos giravam em torno da palavra de Deus. Uma peça teatral, reunião com os colegas, tudo de um jeito ou de outro estava sempre relacionado às escrituras. Mesmo ainda jovem, sua sede e paixão por Deus o deixou consciente de que Deus tinha planos para sua vida. As dificuldades em sua vida começaram muito antes do que poderíamos imaginar. Com menos de 3 anos de idade, já perdeu o pai. A situação lhe forçou a amadurecer precocemente. Concluiu a sua faculdade de teologia trabalhando de garçom em um restaurante para poder quitar as mensalidades. Incrível, né? Mas não para por aí. George encontrou vários outros gigantes. No início mesmo da sua carreira, do seu ministério, negaram-lhe os púlpitos, chegou até a ser agredido em algumas ocasiões. Foi apedrejado, vaiado e até espancado a pauladas no meio de suas ministrações. George Whitefield foi muito ousado. Ele não se importava com igrejas e aparências, vivia somente pela fé de que Deus ainda tinha grandes planos para ser realizado em sua vida. Para ele, a sua conversão foi como se um fardo pesado tivesse sido removido. O seu favor era evidente.
Quando negaram-lhe os púlpitos, ele não parou, procurou outra forma de espalhar o amor de Deus. Sua fé, paixão e perseverança foram correspondidos com os cuidados de Deus em cada detalhe. Ficou conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre e foi o evangelista mais conhecido do século XVIII. Mesmo com a idade avançada, problemas respiratórios e sua dicção fraca, suas ministrações eram ouvidas nitidamente a mais de 1 quilômetro de distância, um verdadeiro milagre. Havia como fogo ardente cerrado nos ossos deste pregador. Ardia nele um zelo santo de ver todas as pessoas libertas da escravidão do pecado. A sua vida foi verdadeiramente um propósito, até seus últimos minutos, fazendo o que mais amava, falar do amor de Deus. Que nós possamos pegar a biografia de George como referência para nossas vidas, e que nós possamos procurar e espalhar o amor de Deus, para que nós possamos dar espaço para que o Espírito Santo possa cuidar de nós em cada detalhe, e que nós possamos fazer a diferença, assim como George fez em sua época. Obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo. Aconselho você a procurar mais sobre ele. Estude mais sobre ele, que você vai se encantar, assim como eu fiquei encantada. Beijos!